Nesse domingo, diversas cidades brasileiras foram palco de manifestações favoráveis à abertura de processo de impeachment contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. No Twitter, a hashtag Brasil contra Gilmar Mendes ficou durante boa parte do dia entre os tópicos mais comentados. Em São Paulo, os grupos se reuniram na Avenida Paulista. Vestidos com camisetas e segurando bandeiras do Brasil, manifestantes inflaram um boneco com o rosto do ministro e gritaram palavras de ordem contra o magistrado. Mendes não se pronunciou sobre as manifestações. No entanto, cedeu entrevista ao jornal argentino Clarín. Ao periódico, o ministro disse que espera que a corte julgue ainda em 2019 o caso sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Na entrevista, ele sinalizou que irá votar pela suspeição de Moro. Fala, Vera. A entrevista foi antes, das manifestações, mas ali ele já deixou alguns recados implícitos, nessa entrevista. Ele deixou, por exemplo, transparecer a ótima relação que tem com o presidente Jair Bolsonaro. Falou das vezes em que se encontraram, que foi Bolsonaro quem pediu os encontros, falou que Bolsonaro disse a respeito da soltura do Lula. Ele não faz isso por acaso, Faz isso para mostrar que enquanto uma ala do bolsonarismo está nas ruas pedindo o seu impeachment, ele e o presidente nutrem ali uma amizade, uma proximidade. Ele deu a entender até quase como se o presidente dependesse dele, do Toffoli. Não foi à toa que Gilmar Mendes fez isso. As manifestações não foram tão grandes quanto outras da história recente, do Brasil, do impeachment de Dilma Rousseff para cá. Quase todas as manifestações tiveram mais público do que essa desse domingo, talvez pelo fato de ter sido realizada uma semana depois de outros protestos realizados no fim de semana anterior, com mais movimentos pela prisão após condenação em segunda instância. Dessa vez, só os movimentos mais bolsonaristas, raiz ali, participaram da organização. O MBL, por exemplo, ficou fora dessa manifestação pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Causou espécie, Brown, o fato da seletividade do ministro-alvo. Nas hashtags, nas convocações, nas faixas, só se falava de Gilmar Mendes. Dias Toffoli apareceu aqui e ali, numa faixa, num boneco, numas palavras de ordem nos próprios protestos, mas nas convocações se teve o cuidado de se poupar o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E por quê, Aí a gente chega ao fato de que nesta quarta-feira o Supremo vai julgar o mérito da liminar concedida pelo próprio Toffoli, que sustou todas as investigações feitas a partir de relatórios do COAF e da Receita Federal que tenham sido iniciadas sem determinação judicial. Então esse mérito vai determinar a extensão dessas investigações daqui para frente e se o Ministério Público e a Polícia Federal podem ter acesso a esses dados do COAF e da Receita sem autorização judicial. Isso é crucial no caso Fabrício Queiroz / Flávio Bolsonaro, porque foi esse o caso em tela, o caso que deu origem à liminar de Toffoli, uma liminar que acabou por manietar o presidente em relação ao Supremo. Desde que o filho foi beneficiado por esta liminar e depois por uma outra que veio a reforçar a decisão de Toffoli, exarada pelo próprio Gilmar Mendes, o presidente tem sido bastante discreto em relação ao Supremo. Essa é a postura que se espera de um chefe de Estado. Não acho que isso esteja errado. Mas como Bolsonaro não é useiro e vezeiro de ter recato institucional em relação a nenhuma outra instituição, isso chamou atenção até de parte dos seus aliados, num movimento de dissidência que começou por outras razões, mas que teve nesse fato da trégua com o Supremo um dos motivos de maior reclamação por parte dos antigos aliados do presidente, youtubers como Nando Moura, deputados que antes faziam parte do time bolsonarista e que passaram a ironizar esse comportamento. Então a gente está diante de uma certa contradição. Ao mesmo tempo que uma parte da tropa bolsonarista foi às ruas para pedir o impeachment de Mendes, o presidente e o seu entorno mais próximo fazem um silêncio sepulcral até a decisão sobre o COAF nessa quarta-feira. Fala, Josias. Ficou muito nítido que as ruas encolheram, Não são as mesmas daquela jornada de 2013, também não são as mesmas, não tem o mesmo tamanho das manifestações da época do impeachment da Dilma. Mas o asfalto parece saber o que quer. Escalou o Gilmar Mendes para o papel de pichuleco da vez e escolheu o arremesso de tomates como a modalidade para o exercício da liberdade de expressão. O Dias Toffoli virou ali um alvo coadjuvante.
Alguns ministros do Supremo estão tentando transformar essa desaprovação social ao seu comportamento individual numa ameaça institucional à Suprema Corte. Vai ser difícil, porque a seleção do alvo parece ser muito nítido. Agora, há um grande paradoxo nessa manifestação de domingo, que foi o fato de que um pedaço do meio-fio expressou apoio ao Bolsonaro. A maioria não se deu conta, ou finge não notar, que a necessidade de blindar o filho, Flávio Bolsonaro, encostou os interesses do presidente da República nas conveniências de ministros como o Toffoli e o Gilmar, hoje os grandes protetores do 01 no Supremo Tribunal Federal. Por mal dos pecados, não há ingenuidade que sempre dure, nem cinismo que nunca se acabe. Então, a hora do Bolsonaro tende a chegar, porque o presidente não vai passar impunemente por esse movimento de blindagem do filho. Tudo o que ele pregou antes, ele agora pratica o contrário no caso do filho. Houve manifestações em várias cidades, São Paulo, Rio, Brasília, comparando-se com as manifestações de antes, insisto, as pessoas podem alegar, bom, foram michurucas as manifestações. Isso é uma verdade, mas muitas tempestades começam assim, com pequenos chuviscos. E a providência mais óbvia diante de uma manifestação como essa seria abrir o guarda-chuva. Mas certos despachos, certas liminares expedidas ali no Supremo indicam que a segurança jurídica que o tribunal deveria fornecer virou uma espécie de guarda-chuva sem pano. Na quarta-feira, o Supremo se reúne para julgar a liminar do Toffoli, que trancou os processos com dados do COAF, entre eles o do Flávio Bolsonaro. Antes do final do ano, a segunda turma da Suprema Corte, como já sinaliza o Gilmar Mendes, vai julgar o pedido de anulação da sentença que condenou o Lula, no caso do triplex. Por enquanto, as ruas michurucas, como muitos dizem, estão arremessando tomates nas imagens de magistrados, como Gilmar e o Toffoli andou levando lá também as suas tomatadas. Mas desde 2013, o brasileiro já demonstrou que sabe também enviar trovões e raios que os partam quando necessário. Então, o melhor seria não provocar, mas aparentemente o Supremo está em outra vibração. Você, Constantino? Eu não acho que as passeatas, as manifestações foram um fracasso. Eu acho que elas foram esvaziadas em relação a outras, mas é preciso lembrar algumas coisas, algumas já apontadas. Foi uma semana depois de uma passeata espontânea após a decisão de segunda instância que culminou na soltura de bandidos como Lula e Dirceu. Também tem virado um hábito essa coisa de manifestação, virou quase a norma, a regra, em vez da exceção. Isso gera um certo cansaço, porque não se percebe nitidamente causa e efeito em todas elas. E também foi num final de semana de um feriado prolongado, começou na sexta-feira o aniversário da nossa suposta república, né? Que não tem tanto assim para ser comemorado, mas isso é um outro debate. Aliás, tem um pouco a ver também, né? Uma república que entregou tanta impunidade aos poderosos e ricos corruptos como Lula é uma república com pilares questionáveis. E aí vem uma questão, né? Você colocar milhares de pessoas na rua pedindo o impeachment específico de um ministro do Supremo, né, que até ontem, supostamente, a população sequer saberia quem é, né, saberia escalar a seleção de futebol, mas não saberia o nome dos ministros do Supremo. Hoje é quase que o contrário, né? Então, você realmente colocar milhares de pessoas na rua, nesse contexto que eu mencionei, ou seja, voltando de um feriado e tudo mais, uma semana após irem para as ruas revoltados de forma espontânea por conta de uma decisão do próprio Supremo. E para pedir a cabeça de um ministro em particular, eu não acho que seja um feito tão michuruca assim. Eu realmente acho que tem alguma significância, alguma expressão e que deveria ser levado em conta, né? O fato de ser Gilmar Mendes apenas o bode expiatório ou o alvo da vez pode também ter servido para esvaziar, porque alguns perceberam nisso algum tipo de incoerência, uma vez que tem outros ministros, como o próprio presidente da Corte, Dias Toffoli, que merecem tanto ou mais indignação que o Gilmar Mendes, né? E aí percebe-se, então, alguma possibilidade de cinismo ou hipocrisia por parte do bolsonarismo.
A narrativa bolsonarista, né, alega que é uma estratégia, que tem que ter um foco e se conseguir mostrar resultado, e aí onde passa um boi, passa uma boiada, e aí o Toffoli é o próximo. Feita a manifestação no fim de semana, agora já partem para pedir pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque ele é que está com a bola para poder autorizar ou não a abertura do pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então, de novo, vai encaixando na narrativa de que o foco é o Alcolumbre agora, porque isso faz parte dessa grande estratégia de 4D e tudo mais, de xadrez 4D. Mas é óbvio que fica ali visível que tem um nome que está sendo, de certa forma, poupado. Recebeu alguns tomates, recebeu algumas palavras de ordem, mas está muito distante do foco que um Gilmar Mendes está recebendo, que é o Toffoli. Vamos lembrar que ele deu o voto definitivo para a soltura de Lula e a pá de cal na Lava Jato com a história da segunda instância. Ele abriu o inquérito arbitrário, inconstitucional e tudo mais. Ele é o eterno advogado do PT e que não se sentiu impedido de julgar sequer o mensalão. Ou seja, há muitas controvérsias se o Gilmar Mendes deveria ser um foco tão destacado assim na presença de alguém do seu lado, como Dias Toffoli, que, no mínimo, repito, está ali pau a pau, decidindo no Photoshop quem merece mais indignação da população. Eu acho que nenhum dos dois tem estatura moral, hoje em dia, para ocupar os cargos que ocupam. Eu acho que isso tudo tem contribuído para a instabilidade jurídica e política no país. Eu acho que isso ajuda a enfraquecer o Supremo Tribunal Federal como instituição, ou seja, ao contrário do que a narrativa de alguns pleiteia, de que o ataque a eles é um ataque ao STF como instituição. Eu acho que eu acompanho, por exemplo, o jurista Modesto Carvalhosa, que deu entrevista durante a nossa cobertura ao vivo pela Jovem Pan das manifestações, dizendo que é a manutenção deles no Supremo que enfraquece a instituição e joga lenha na fogueira revolucionária. E aí vem meu ponto final para fechar, né? Se a opção do establishment, né, for se fechar na bolha e ignorar essa voz tímida ainda, mas não tão tímida, repito, do asfalto, né, eu acho que nós podemos estar contribuindo de alguma forma, fazendo vista grossa a essa demanda absolutamente legítima e popular de boa parte da população brasileira em relação a essas figuras que estão no Supremo. A gente pode estar contribuindo, sim, para uma ucranização do país, ou seja, em vez de jogar tomate nas imagens desses ministros, daqui a algum tempo eu não descarto a possibilidade, o que é óbvio que tem que sempre fazer esse alerta, esse caveat, em parênteses, né, porque hoje em dia tem que explicar o óbvio, a análise não é defesa, né? É óbvio que eu não defendo isso, mas analisando friamente, eu não descarto a possibilidade de, em breve, estarem jogando tomates nos ministros e não nas suas imagens. Isso seria a tal ucranização do Brasil. Eu acho que ninguém tem muito a ganhar com isso, só essas alas que florescem no caos, mas é o que estão criando como arcabouço, como contexto, como clima no país, se de fato seguirem ignorando todas essas demandas e, pior, dobrando a aposta em relação a isso, como a entrevista do Gilmar Mendes dá a entender. Daqui a pouco estão anulando sentenças do Sérgio Moro, daqui a pouco estão realmente partindo para uma campanha, como o próprio Gilmar Mendes já está nela, né, de ódio e ataques totalmente fora de qualquer razoabilidade em cima da Lava Jato e do próprio ministro Moro. Ou seja, isso eu acho que boa parte da população brasileira não vai tolerar, não vai ver com bons olhos e com muita docilidade.